Ok, boa noite. Então, vamos iniciar aqui a reunião referente à aula 4 para obtenção de nota da disciplina de ensino de História e Geografia, conteúdos metodológicos e práticas, né? Então, constam aqui as alunas presentes Fernanda, Loriane, Rosane, Deise e Evelise, né? Então, vamos abordar aqui o tema dentro da disciplina de História, né? Que é o tempo histórico, metodologias para os anos iniciais. Ensinar o conceito histórico de tempo histórico é fundamental. No início, introduza as noções de passado, presente e futuro e como elas se relacionam com os eventos históricos. Utilize uma linha do tempo visual para ajudar os alunos a situar eventos importantes. O tempo histórico é um conceito da história que se refere a acontecimentos que marcaram um povo, uma nação e a humanidade, né? Então, o que devemos abordar aqui no início do ensino fundamental, porque ainda é muito complexa essa noção de tempo e espaço para eles. Então, tem que criar muitas possibilidades para a abordagem desse tema, né? E lembrando que são crianças pequenas e que vêm de histórias próprias, né? Então é necessário abordar esse tema e mostrar a elas que elas também estão inseridas em um espaço e numa história. Isso no decorrer das séries iniciais é importante frisar que é um sujeito histórico, né? E lembrando que a história, o conceito de história é a ação das ações do ser humano, né? Durante o tempo histórico. Construção da noção de tempo histórico na criança. As séries iniciais do ensino fundamental é o período propício para desenvolver na criança as noções básicas de alguns conceitos gerais de história, para que nas séries mais avançadas do ensino fundamental ela possa assimilar conceitos mais complexos. Então, é muito importante que as crianças abordar muito para que elas saibam dominar as habilidades, porque a história em si ela é um tema muito complexo que refere a elementos com leituras complexas e que é necessário que ela tenha vários tipos de elementos que ajudem a ela compreender o tema que a professora quer passar. Então, é necessário que tenham artigos visuais, leituras de textos, é, informativos, imagens, né, para que ela possa observar e que ela possa dialogar e durante o processo do ensino que ela possa refletir, né, e trocar conhecimento com a professora, com as crianças, né, entre si. A professora pode gerar uma discussão coletiva também para que elas possam criar um conceito também desse contexto histórico, né, para que elas tenham noção de que elas são inseridas na sociedade. E o conceito fundamental seria o tempo histórico e o local onde ela vive. Documentos históricos. Materiais. Utilize documentos como cartas, mapas antigos, diários e objetos históricos. Imagens como fotos antigas, pinturas e ilustrações. Ajudam a criar uma imagem mais vívida do passado. Mostre fotos de eventos históricos ou de como era a vida em diferentes períodos, para estimular a curiosidade, promovendo uma conexão mais tangível com a história. Então, é importante frisar para a criança também, antes disso, que ela é um ser transformador também, que ela produz história. Então, é importante nesses anos iniciais, no início, trabalhar a vida da criança, no contexto que ela convive, e assim, conforme o terceiro e quarto ano, pode deixar esses temas mais complexos, né? Trabalhar regiões distantes, a Europa, as épocas antigas, né? E nisso tem como abranger o espaço e o tempo. E é importante aqui nessa imagem que tem aqui a professora mostrando uma figura, a criança já vai criando um conceito, né? Provavelmente a professora já passou um contexto desse tema, e as crianças observando, elas vão saber o porquê que aquela imagem está representando aquilo, né? Elas vão construindo um senso crítico do que elas já aprimoraram, né, diante dos elementos que ela teve durante o processo, o projeto que a professora falou.
e é importante que ela trabalhe culturas de outros lugares, porque a criança não fica só ali naquele contexto da região, da escola que ela vive, que não deixa de ser importante, mas é necessário que ela explore e saiba que ela é inserida num mundo, né, onde existem várias influências e várias culturas, tá? Agora eu passo aqui a palavra para minha colega. Aliás, deixa eu só terminar aqui a contextualização e discussão. Mostrando aqui essa imagem, é aqui. Sempre contextualize os documentos e imagens dentro do período que está sendo estudado. Discuta com os alunos como esses documentos refletem a vida, a cultura e os eventos da época. Então, aqui mostra a linha do tempo, aí a criança vai poder visualizar o antes, o durante e o depois, o que teve de transformação no decorrer de um determinado tema que a professora vai trabalhar. Então, é muito importante que trabalhe com com imagens, com esses gráficos, né, com essa linha do tempo, né, com as datas, tudo, e o sentido ali, né, mostrando que para frente, ó, aqui começou o tempo da pedra, e foi a era do Egito, e assim por diante, até a era da tecnologia. Então, é isso, gente. Só um minuto. Passo a palavra aqui para minha colega Loriane. Então, agora é a Loriane que está falando aqui. Eu vou falar agora sobre análise de imagens. Imagens como fotografias antigas, ilustrações ou artefatos podem ser usados para estimular discussões e deduções. Pergunte aos alunos o que eles veem, como acham que as pessoas da época viviam e quais podem ser as implicações do que estão vendo. Então, essa análise de imagens nos anos iniciais é importante, muito importante para a educação, para a comunicação e a expressão das crianças, né? Para eles se comunicar, para eles expressar, trabalhar a expressão, trabalhar a comunicação. Para trabalhar o tempo histórico nos anos iniciais é possível. Utilizar a linha do tempo para que os alunos identifiquem fatos importantes e construam sua própria história. Pesquisar objetos antigos associando as épocas em que estiveram em evidência. Relacionar as histórias de ficção com a ideia de mudança. Usar narrativas para descrever e interpretar o passado. Utilizar objetos e imagem para aproximar os alunos da construção da história. Usar relógio com ponteiros para sensibilizar os alunos sobre a passagem do tempo, utilizar textos sobre a história local, fazendo com que os alunos façam a conexão entre os temas. Ensinar a partir da data de aniversário dos alunos, utilizar jogos de tabuleiro para reconstruir identidades esquecidas e promover uma competição de fantasias. Utilizar jogos de passatempo. Para os anos iniciais, isso é muito importante para construir pensamento crítico do aluno e para que entenda do que se trata o que está sendo ensinado para ele. Estamos encerrando, então, essa apresentação. Ok, gente, então encerramos essa apresentação.